Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como eu estou em home office, pode ser que ao fundo vocês escutem a voz do meu filho Tomás, mas ele é bonzinho, tá bom? Ele está dançando aqui na minha frente. Bom pessoal, hoje nós vamos começar um outro assunto um pouco diferente dentro da aula de comunicação empresarial, que é o plano integrado de comunicação empresarial, que é comumente utilizado por grandes empresas que, claro, né, visam se estabelecer no mercado através de ações positivas que ajudem na melhora da imagem dessa empresa, né, tanto para o público interno quanto para o público externo, tanto para os seus colaboradores quanto para as pessoas que estão fora da empresa, os seus consumidores, por exemplo. Bom, é muito comum que o processo de comunicação das empresas passem por problemas, né? Isso é muito comum. As empresas, por mais que queiram ter resultados positivos, nem sempre elas conseguem, né? Enfim. E o problema das empresas é justamente sobrepor essas barreiras, esses problemas que existem entre os emissores e os receptores da comunicação. A gente sabe que o processo de comunicação tem alguém ou alguma empresa ou algum negócio que emite uma mensagem e tem quem recebe aquela mensagem. Vocês estão cansados de ver isso, né? Então pode ser que haja barreiras entre esse processo. As barreiras, nesse caso específico, transpondo para a comunicação empresarial, são restrições que podem existir entre as etapas do processo da comunicação, né? Então, todo o processo de comunicação tem que seguir regras para que os problemas sejam minimizados. Mas esses problemas fazem com que alguns sinais, né, emitidos não cheguem da forma como a empresa planejou, né? Não chega ao destino da forma correta. E isso pode fazer com que esse processo sofra distorções, ruídos, interferências, vazamentos, que são muito comuns, né, entre departamentos. Imaginem vocês trabalhando dentro de uma empresa, o departamento de comunicação está preparado para comunicar a todos que durante a pandemia os salários dos colaboradores vão ser reduzidos em 25%. Né? Então, o setor de comunicação tem todo um jeito de fazer isso, para amenizar, para falar, ó, gente, a gente está junto, nós não vamos mandar ninguém embora, mas a gente vai ter que tomar uma atitude para reduzir os salários. De uma certa forma, o departamento de comunicação pode encontrar um jeito de falar isso, por mais que seja negativo. Imagina que isso seja vazado antes de ser comunicado. Isso é um problema, correto? Então, o boato é um exemplo típico que acontece dentro das empresas. A gente está cansado de ver. Isso distorce a comunicação porque alguém ouviu e falou de um jeito diferente, que não é exatamente como a empresa quis comunicar, né? O boato fez com que as pessoas achassem que o salário ia ser cortado em 25%, mas na verdade não era isso. Eles iam descontar 25% do total de horas extras que o colaborador poderia fazer. Enfim, né? O boato ajuda a poluir o ambiente, a atrapalhar isso, né? E desviar o foco da comunicação. A gente sabe que isso acontece. As barreiras fazem com que a mensagem enviada, de fato, né, de acordo com aquele objetivo da comunicação, sejam interpretadas de formas diferentes entre os colaboradores. E é esse o grande problema. Chiavenato, ele defende que barreiras de comunicação podem ocorrer de algumas formas diferentes, né? Ou seja, né, em quem emite, na comunicação e em quem recebe aquela comunicação. Na fonte, que é quem emite a comunicação, com uma codificação um pouco clara, ou seja, utilizando uma comunicação que não seja acessível a todos, que não seja perceptível a todos. Não há clareza na comunicação, há significados diversos, há palavras complexas que as pessoas não entendem, né? Há fontes concorrentes, né, paralelas ao ambiente que
que falam outras coisas diferentes da oficial, enfim, né? Pode haver uma mensagem não desejada que não foi bem planejada pelo departamento. Pode haver uma série de incongruências que fazem com que a pessoa entenda errado aquela comunicação. Nesse ponto, o principal é que as pessoas tenham empatia e se coloquem no lugar das outras para que elas consigam, de fato, compreender aquilo que está sendo passado, né? Então a gente precisa antever alguns problemas para que eles não ocorram. O problema pode ocorrer na transmissão, né? Então, por exemplo, eu estou tentando falar um determinado assunto, comunicar um determinado assunto. Pode haver um intermediário que distorce aquela comunicação, né? Eu peço para o Zé falar A e chega no final como B ou C. Pô, isso prejudica completamente a comunicação. Então, quando há muitos intermediários, pode haver um problema, tá? Pode haver canais sobrecarregados, com prioridades conflitantes, ou seja, eu vou utilizar um determinado canal para me comunicar com o meu colaborador, mas esse canal ele é utilizado para outras coisas que não para comunicar aquilo. Então isso também pode ser um problema. E também pode haver dificuldade no receptor, né? No caso, nesse momento agora, eu sou a fonte, a aula que vocês estão assistindo é a transmissão e vocês são os receptores. E vocês podem dizer para mim, professor, mas eu não estou entendendo. Mas espera aí, gente, se vocês estiverem no celular enquanto assistem a minha aula, pode haver um problema. Pode haver uma falta de interesse no caso de vocês e, consequentemente, a avaliação vai gerar uma má interpretação. É por isso que eu sempre cobro de vocês, por exemplo, que prestem atenção, porque senão vocês vão acabar interpretando incorretamente aquilo que eu estou tentando passar para vocês, tá? E muitas vezes isso esbarra, inclusive, no ponto de vista daquela pessoa, né? Às vezes as crenças dela fazem com que ela compreenda mal e errado um determinado assunto, uma determinada comunicação. O conceito de plano integrado de comunicação empresarial tem relação, claro, com empresas, instituições públicas ou privadas, e tem como o principal objetivo investigar os processos de comunicação, sejam eles internos ou externos. A gente não está se comunicando aqui só com o colaborador, a gente pode também estar se comunicando com o mercado, né? Então é preciso avaliar esses processos. Tudo bem, eu criei uma peça, mas como que ela vai chegar no consumidor final? Como que ele vai compreender aquilo? Todo esse cuidado tem que existir, né? Isso serve mais ou menos como um diagnóstico que tem como objetivo, claro, sempre, criar uma imagem positiva para a empresa, se onde ela está inserida essa imagem não existir ou for neutra, né? Alterar para que ela seja positiva onde a imagem da empresa for negativa e manter a imagem positiva se ela já existir. Claro, todo plano que a gente vai fazer tem que ter um objetivo, tem que ter vários objetivos, ou melhor, né? E para essa questão do plano integrado de comunicação empresarial também, né? Eles normalmente são definidos de acordo com a análise feita pela própria empresa, pela própria organização. E tudo que ela precisa fazer para alcançar aquele sucesso. O objetivo está baseado num sucesso. Como que ela vai alcançar sucesso usando esse plano integrado de comunicação empresarial? Essa é a busca, né? Então, dessa forma, é necessário o envolvimento de algumas atividades da empresa, dos gerentes, da administração, né, para que o plano seja implantado de forma assertiva e, com certeza, para que a imagem da empresa seja positiva lá no final, né. As atividades de um plano não é simplesmente você elaborar um plano e colocar ele para que as pessoas elaborem. Não, ele tem que ser contínuo, né, é permanente, é rotineiro, tem que ter acompanhamento, análise, revisão, enfim. Tudo isso tem que acontecer dentro de um plano integrado de comunicação empresarial.
O Plano Integrado de Comunicação Empresarial também pode ser chamado de PICE, né? Que é a abreviação do nome. E isso, muitas vezes, torna-se um diferencial competitivo de mercado. A gente está num mundo em que há muita concorrência, em que, num piscar de olhos, a gente tem a solução dos problemas, onde a gente pode comprar coisas de fora do Brasil se a gente não encontrar aqui. Então, a gente está num mundo muito globalizado. E isso faz com que as empresas, claro, se tornem mais conhecidas, mais respeitadas, ajudam a elas a criarem um clima organizacional positivo e faz com que todos os colaboradores se sintam responsáveis no alcance daquelas metas pré-definidas, naquelas metas estratégicas que a empresa já definiu, né? Isso também ajuda na expansão de serviços, de produtos, motiva a equipe, integra o corpo funcional, todos os departamentos, enfim, né? E ajuda a persuadir, a convencer o colaborador de que as ações desenvolvidas pela empresa são corretas e devem ser seguidas. Também ajuda a definir ações para as metas, ajuda a racionalizar esforços, ajuda a definir quais são as prioridades dentro de um determinado ambiente, ajuda na tomada de decisões mais rápidas, enfim, né, ajuda a exibir a empresa como um ambiente sério e uma empresa forte, enfim, tudo isso para superar as dificuldades e os problemas que possam surgir. E a gente sabe, né, no ambiente empresarial, no dia a dia, a gente tem que enfrentar muitos problemas. O Plano Integrado de Comunicação Empresarial, ele envolve dois conceitos diferentes. O conceito de comunicação administrativa e o conceito de comunicação social, que são os fins desejados pela organização, ou seja, ela quer se comunicar bem com o colaborador, que está dentro dela, né, dentro daquela empresa, e ela quer utilizar a comunicação social para expor todo aquele ponto de vista, seja para o colaborador interno, seja para o ambiente externo, para as pessoas que podem adquirir aquele produto. E isso, o plano de comunicação, o plano integrado de comunicação empresarial, quando a gente fala disso, né, a gente está falando que vai ter, através dele, uma mensagem pré-definida, de acordo com aqueles objetivos propostos que eu citei para vocês. TOR 4, ele define que a comunicação é um suporte informacional normativo da organização, ou seja, é o meio que é utilizado para informar os colaboradores sobre algumas coisas, sobre normas internas, sobre instruções de produção, por exemplo, sobre portarias, memorandos, cartas técnicas, índices, taxas, acervos técnicos, dependendo do lugar em que se atua, né? Certamente é o que demanda maior complexidade em todo esse processo, né? Porque muitas vezes você tem que trabalhar de forma técnica com diferentes departamentos para que eles sigam à risca aquilo que a empresa está propondo. Como que você vai fazer isso com diferentes públicos? A comunicação tem esse desafio. Ela procura entender cada um dos departamentos para conseguir, de fato, emitir a comunicação da forma correta, né? E a gente sabe, né, que é nesse meio, né, em que ocorrem os maiores ruídos e os maiores problemas de uma empresa, no relacionamento entre colaboradores e departamentos. Essas mensagens da comunicação administrativa, ela se divide nos seguintes tipos: normas, instruções, políticas comerciais ou negociais, ou seja, qual vai ser a forma como a empresa vai negociar um determinado produto, qual a forma de relacionamento que ela vai estabelecer com o consumidor, de desenvolvimento pessoal, de promoção, de salários, né, se você vai ter uma possibilidade de crescimento dentro da empresa ou não, de políticas de gestão e organização e modernização, regulamentos, portarias, avisos, informações sobre novos serviços, mudanças institucionais, programáticas, projetos de expansão, racionalização, resultados de campanha, etc. Ou seja, esse meio
ele serve para comunicar tudo aquilo que vai ser feito pela empresa para o bem do colaborador e para o bem da empresa, ou seja, quais vão ser, o que o colaborador vai poder colher de fruto lá na frente se ele fizer tudo corretamente. E qual que é o objetivo da empresa, o que ela espera com todas essas ações, se o colaborador seguir todos aqueles protocolos que ela pré-definiu. Enfim, basicamente é isso. Além da comunicação administrativa, a gente tem a comunicação social da organização, que envolve atos de comunicação indiretos, unilaterais e públicos. Ou seja, é a comunicação coletiva ou de massa, ou seja, para o público externo, para fora da empresa, através de veículos de massa, por exemplo, como jornais, revistas, rádio, televisão. Hoje em dia a gente também pode colocar nesse bolo redes sociais, enfim, né? Segundo Santana, ele tem uma premissa que ele fala o seguinte: a irradiação das mensagens se volta tanto para os circuitos internos, ou seja, dentro da empresa, quanto para os circuitos externos. E é isso que precisa ser observado. O plano integrado de comunicação empresarial serve para a empresa, obviamente, se comunicar bem, tanto com os seus colaboradores quanto para o público interno. É a imagem que ela vai vender para esse público. É a forma como ela vai se comunicar com esse público. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu estou à disposição de vocês caso vocês queiram tirar qualquer dúvida. Um beijo, um abraço, até mais ver.